Dr. Eduardo Vital de Carvalho, doutor e mestre em Ciências da Reabilitação pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em doenças neuromusculares pela Unifesp, especialista em UTI, urgência e emergência pela Faculdade de Medicina da USP, fisioterapeuta voluntário do setor de investigação em doenças neuromusculares da Unifesp, sócio proprietário da Neuromuscular Care Serviços Limitada. Vai chegar e continuar com ele aqui a doutora Simone Gonçalves de Andrade Rossapfel, fisioterapeuta respiratória que já atuou na ABDIN, na ACD, voluntária no ambulatório de investigações de doenças neuromusculares da Unifesp, voluntária e conselheira da Associação Procura da Ela, sócia proprietária da Neuromuscular Care Serviços Limitada. Eles vão falar de como identificar e tratar acometimentos respiratórios na esclerose lateral amiotrófica. Por favor. Bom dia. Primeiramente, obrigado pelo convite. E quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje com todo mundo. Muita gente a gente vê lá nas redes sociais e hoje a gente está tendo a oportunidade de fazer essa troca pessoalmente. Bom, então hoje eu vou dividir a aula com a minha colega Simone, né? Então eu tenho um tempo aí e eu posso até dar uma enroladinha maior para ela chegar. Então a gente dividiu a aula em dois momentos, o paciente crônico. O que seria o paciente crônico? A evolução natural da doença, do ponto de vista respiratório. E onde que a gente vai interferir? Né? A fisioterapia respiratória ela é muito importante. Né? Dentro do tratamento, aí no paciente com ela, é um dos pilares. Né? O paciente precisa se alimentar bem, ele precisa ter mobilidade, ele precisa respirar bem. E a Simone depois vai vir com o paciente agudo. Né? Quando esse paciente agudiza, o que acontece? Que são as complicações, né? O que a gente quer evitar que aconteça com os pacientes. Bom, então, como a Tamara, a Jennifer falou aí da importância da equipe interdisciplinar. Né? A fisioterapia respiratória, ela dificilmente vai ter sucesso se ela atuar sozinha. Né? Então, tem uma proximidade aí muito grande com a fonoaudiologia, com a nutrição, mas também com as outras áreas. A gente precisa de fisioterapia motora adequada, precisa de um posicionamento adequado, né? Uma orientação de terapia ocupacional, clínica médica, né? E aí envolve especialistas, o pneumo, o cardio, o clínico geral. Enfim, é extremamente importante essa abordagem. Didaticamente, quando falamos do comprometimento respiratório, fica fácil a gente entender quando a gente divide o sistema respiratório em três grandes grupos musculares. Então, a gente tem o grupo da musculatura inspiratória, que estão diretamente relacionada com a ventilação, o grupo dos músculos expiratórios, que estão diretamente relacionadas com a tosse, e o grupo dos músculos bulbares, né, que estão aí diretamente relacionados com a capacidade de proteção de via aérea. Esse esquema aqui recente do ano passado mostra pra gente, né, os principais comprometimentos decorrente da fraqueza desses três grupos musculares. Então, a fraqueza dos músculos inspiratórios vai trazer aí um sintoma comum que é a dispneia. Esses pacientes vão evoluir com quadro de restrição ventilatória, ou seja, dificuldade para realizar inspirações profundas, e vai culminar na falência respiratória, ou ventilatória no caso. A fraqueza dos músculos expiratórios, então a gente vai ter redução do volume para falar, para tossir, dificuldade para tossir, presença de secreção, acúmulo de secreção, que vai culminar na falência respiratória. E a musculatura bulbar, onde a gente vai ter problema aí da disartria, disfonia, questões de aspirações, malnutrição, evolução como complicação quadros de pneumonia e vai culminar em falência respiratória. Então, falando um pouquinho da fraqueza dos músculos inspiratórios, os pacientes, então você tem um neurônio motor doente, né, que tem conexão com aquele músculo. Uma vez que tem degeneração desse músculo, desse neurônio, esse músculo acaba que sendo inutilizado. Então, os pacientes vão evoluir com um padrão respiratório rápido e superficial, a dificuldade de realizar inspirações profundas, existe um aumento da carga elástica a esse sistema respiratório. Os pacientes vão apresentar redução da complacência pulmonar e torácica, declínio progressivo da capacidade vital forçada, aumento do trabalho respiratório, então aumento de gasto energético,
Presença e complicações de microatelectasia, então algumas regiões do pulmão por baixo volume, por baixa ventilação, vão acabar que não recebendo o volume adequado, evoluindo para atelectasia, pobre ventilação alveolar, alterações na relação ventilação-perfusão e hipoventilação alveolar. A insuficiência ventilatória, ela é de evolução lenta e progressiva dentro do grupo das doenças neuromusculares. E ela é definida quando a gente apresenta uma hipercapnia, ou seja, um aumento de gás carbônico na presença de um gradiente alvéolo capilar normal. Esses dois conceitos é extremamente importante para a gente poder tratar o paciente, isso a gente precisa ter muito claro. Os nossos pacientes, eles vão apresentar insuficiência ventilatória, então o comprometimento primário é na ventilação, né? E o evento primário é a hipercapnia, ou seja, a hipoventilação alveolar, decorrente da fraqueza muscular. E nós temos a insuficiência respiratória. A insuficiência respiratória, ela tem como evento primário a hipoxemia, ou seja, a baixa oxigenação. E isso é decorrente do quê? De doença pulmonar, né? Então, o parênquima pulmonar está doente, que é o que não acontece com os nossos pacientes. Os nossos pacientes, eles podem evoluir para uma insuficiência respiratória a partir da ventilatória? Sim, que a Simone vai comentar melhor sobre os quadros de infecções, enfim, o quadro agudo. Mas isso é muito importante a gente entender para a gente saber tratar o paciente. E na tentativa de tratar uma insuficiência respiratória, a gente esquecer da alteração ventilatória e acabar fazendo coisa errada. A hipoventilação alveolar é uma complicação aí comum. Ela está relacionada à privação do sono e redução da função do lobo frontal. Ela tem início sutil e a detecção dela pode ser bem precoce, bem tardia, desculpa. Então, os pacientes, na maioria das vezes, quando começam a apresentar hipoventilação alveolar, a gente já tem aí metade das fibras musculares aí já comprometidas. Quais são os principais sinais e sintomas? Cefaleia matinal bifrontal, despertar noturno com dispneia, taquicardia, sonolência diurna excessiva, dificuldade de concentração, pesadelos com frequência associada à sufocação, perda de peso excessivo, sinais e sintomas de insuficiência cardíaca decorrente de problemas respiratórios, irritabilidade, ansiedade. Então, são sintomas que eles podem enganar a gente, eles podem ter uma outra causa, mas eles podem estar relacionados com a respiração. Quando os pacientes passam comigo no ambulatório, até num primeiro contato, às vezes o paciente não tem comprometimento respiratório nenhum. Eu gosto de falar desses sinais e sintomas. É importante o paciente reconhecer esses sinais e sintomas para ele trazer para a gente na clínica, porque muitas vezes esses sinais e sintomas acabam norteando o nosso tratamento. Às vezes você não precisa nem de um teste de prova de função pulmonar, se o paciente chega com esses sintomas clássicos, você consegue tratar, né? Eu costumo dizer que a gente não trata número, a gente não trata capacidade vital, a gente não trata oximetria, a gente trata o paciente, a gente vai tratar o que ele está, a queixa dele, né? Falando um pouquinho da fraqueza dos músculos respiratórios, então o prejuízo principal é no mecanismo de tosse. Então, prejuízo de manter vias aéreas pérvias, limpas. Né? A gente vai apresentar alterações na resistência de via aérea por conta de presença de secreções, aumento do risco de atelectasias, né? Que vai evoluir para riscos de pneumonia e alterações na troca gasosa. A tosse normal, ela é composta por algumas fases, né? Então, sempre quando... O que nós precisamos para uma tosse efetiva? Nós precisamos de uma inspiração profunda, então precisamos aumentar o volume de ar, né? Esse volume vai aumentar o volume torácico, vai ter dilatação dos brônquios, a gente tem fechamento glótico, né, de 0,2 segundos, e a gente vai ter uma fase expiratória. A gente precisa ter uma abertura rápida e brusca dessa glote, acelerar o fluxo expiratório, ativação de musculatura diafragmática, musculatura abdominal, aumento da pressão intratorácica, e aí a gente explode e aí tem uma tosse efetiva. Os pacientes com ela, o que vai acometer? As três principais fases da tosse. Então, é um paciente que não consegue fazer uma inspiração profunda, então ele não consegue gerar volume, então ele tem uma fase pré-tosse limitada.
É um paciente que ele vai ter problema bulbar, então ele não vai ter uma glote eficiente para manter fechada, gerar pressão, e ele vai ter fraqueza dos músculos respiratórios, então a gente não consegue acelerar esse fluxo respiratório. Onde nós, fisioterapeutas, cuidadores, vai atuar? Nas 3 fases, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E o comprometimento bulbar, né? O comprometimento bulbar, eu costumo dizer que é o grande vilão, né? Problema na ventilação a gente tem conseguido resolver, a gente tem tecnologia, a gente tem equipamento para isso. Auxílio à musculatura expiratória, a mesma coisa. Agora, a musculatura bulbar é bem complicada, né? Mas é possível, a gente consegue tratar. Então, a gente vai ter o comprometimento na deglutição, falha na proteção de via aérea. Esses pacientes apresentam excesso de saliva. O paciente saliva mais? Não necessariamente. O paciente acaba perdendo a capacidade de manejo da saliva. Então, as deglutições múltiplas ao longo do dia, elas são reduzidas. E aí você acaba acumulando mais saliva em cavidade oral. Quadros de broncoaspiração, perda de peso e dificuldade da comunicação. E na musculatura bulbar é o principal músculo aí que tem uma atuação bem forte da equipe Inter, tá? Bom, então a gente entendeu o problema, a gente conseguiu diferenciar aí cada grupo muscular, e agora a gente precisa avaliar, a gente precisa quantificar para ter um direcionamento das terapias. O que eu vou propor para o meu paciente? Então, por que eu devo fazer avaliação respiratória periódicas no paciente com ela? Primeiro, para identificar a fraqueza muscular, né? Acompanhar a evolução natural da doença e determinar uma intervenção terapêutica. Esse esquema ele também é bem bacana, por quê? Porque ele me direciona a terapias baseados na prova de função pulmonar, né? Então, sinais e sintomas respiratórios identificados na avaliação, mais os testes de prova de função pulmonar. Acho que não está funcionando, né? Então, o paciente, ele passa, o ideal é que ele seja avaliado a cada 3 meses, na presença de quadro de dispneia, né, a falta de ar, a ortopneia, que é a dificuldade para respirar na posição deitado, com valores de capacidade vital forçada menor do que 50, pressões inspiratórias em torno de 60, menor que 60 centímetros de água e um gás carbônico maior do que 45. Vamos iniciar a ventilação noturna, né? Avaliar tolerância, ajuste dos parâmetros e, mais lá na frente, evolução para uma traqueostomia, por exemplo. Em relação à musculatura respiratória, pico de fluxo de tosse. Então, quais são os limites para a intervenção? Quanto que eu tenho de pico de fluxo de tosse? Quanto que eu vou conseguir abordar essa musculatura de forma manual? O quanto que eu vou precisar de auxílio mecânico para essa tosse? Então, picos de fluxo de tosse inferiores a 270, eu já preciso de uma intervenção para auxiliar essa musculatura. E no caso de não ter problema, a gente remarca e reavalia esse paciente e acompanha ele a cada 3 meses. Dentro da anamnese, na avaliação, é extremamente importante a gente avaliar a clínica em relação ao sono, o que o paciente traz de queixa. A anamnese é um momento muito importante do terapeuta com o paciente, a gente precisa estar disposto a escutar o paciente, né? Então isso é bem importante. Quantas horas de sono, se o sono é tumultuado ou não, qual que é o decúbito que o paciente dorme, ele dorme em decúbito elevado, né? O paciente, eu durmo a noite inteira, eu durmo super bem, mas eu durmo com 5 travesseiros, isso não é normal, a gente precisa atuar. A gente precisa ter uma abordagem. E a dispneia, quando que ela acontece? Em repouso, aos esforços, para falar, para comer, tudo isso a gente precisa questionar. Dentro da anamnese é super importante a utilização de escalas, então a gente tem uma escala que é a ALS-FRS, que é uma escala de funcionalidade para o paciente com ela, e ela tem são vários domínios de função e a gente pode desmembrar e utilizar domínios de forma isolada. E 3 domínios aí importantes para a parte respiratória é a salivação, deglutição e respiração. Também ajuda a direcionar bem o nosso tratamento. Um dos principais exames para ter acesso à musculatura inspiratória é a espirometria, né? Então, a capacidade vital forçada, né? A medida de entrada e saída dos pulmões, né? Ele é um teste que precisa ser feito ao esforço máximo, ela pode ser feita de forma lenta ou forçada, e ela vai permitir diagnóstico, ela vai permitir prognóstico e ela vai conseguir quantificar o distúrbio. Se esse paciente apresenta uma restrição ventilatória leve, moderada ou grave.
Dentro da espirometria, o principal índice espirométrico é a capacidade vital forçada, e a gente consegue isso não só por meio de uma espirometria, mas por uma simples ventilometria também é possível. Então, como eu comentei, ela permite detectar declínio respiratório, ela traça cuidados e prognóstico. Capacidade vital forçada abaixo de 50% tem sido um preditor para várias condutas. Ela é uma medida fácil, objetiva, né? E aí tem que ficar atento com a particularidade do nosso paciente com ela, em relação à fraqueza de musculatura de face, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Estudos demonstram que os pacientes têm perda de valores de capacidade vital forçada em torno de 2,5% a 8% do valor previsto ao mês. Então, se o meu paciente volta daqui 3 meses com toda a orientação, seguindo todas as recomendações, e ele manteve a capacidade vital forçada, isso para mim é ótimo, né? A gente está falando de uma doença progressiva, degenerativa e, infelizmente, até o momento sem cura, né? Então, a gente precisa manter esse paciente bem por muito mais tempo, né? E o nosso objetivo é esse para quê? Para, se eventualmente aparecer uma terapêutica efetiva, o paciente ter condição de receber isso. Tá? Sinais e sintomas de fraqueza dos músculos respiratórios, com uma CVF normal, não vai excluir a fraqueza muscular, né? O paciente pode ter mecanismos compensatórios durante o teste e o contrário também. Então, aquele paciente, o bulbar, por exemplo, que tem uma espirometria, uma capacidade vital forçada muito ruim, e a gente associa a clínica dele a um paciente que dorme bem, a um paciente que não tem queixa, a gente tem que questionar esse teste, né? O quanto que essa fraqueza bulbar interferiu na real condição da minha musculatura respiratória. Uma particularidade muito importante, que na maioria das vezes os pacientes não são submetidos, é o teste com o paciente na posição sentada e supino, né? Quando a gente deita de barriga para cima, decúbito baixo, a gente tem algumas alterações onde o nosso diafragma ele tem uma menor eficiência de contração. Então, a gente tem ação da gravidade, a gente tem vísceras abdominais que não estão dando apoio para o músculo diafragma ter uma excursão adequada para baixo, e aí a gente acaba tendo um valor menor de capacidade vital forçada. Isso no paciente, isso em qualquer indivíduo normal, né? No paciente com ela, isso acaba sendo potencializado. Você deitou o paciente, você tem um diafragma fraco, você está em desvantagem, porque você não tem apoio de vísceras, você não tem uma parede abdominal também para estabilizar e auxiliar na descida desse diafragma. Então, muitas vezes o paciente também é um paciente bem estável e que aí tem uma prova de função pulmonar na posição sentada normal, e você deita o paciente, essa prova de função pulmonar cai lá no pé. É o momento da gente intervir também. Tá? Valores aí em torno de 25% a 30% de diferença, ou seja, menor de sentado em relação de deitado em relação a sentado, é indicativo de paralisia diafragmática em supino. E como a Jennifer falou também, a nossa atuação enquanto fisioterapeuta respiratório na indicação da gastrostomia, né? Os pacientes, quando você começa a falar, você faz toda a avaliação e aí você discute com a fono, não, a disfagia está controlada, ela está adaptada, está tudo sob controle. Nutricionista, como é que tá? Não, tá tudo sob controle, o paciente está suplementado, está mantendo o peso e a CVF está 40%. Né? Aí você começa a falar da gastro, aí o paciente já olha e fala, que esse daí, que é fisioterapeuta respiratório, está querendo mandar eu colocar um tubo na barriga? Né? E aí a gente explica, é o risco que o paciente vai ter durante o procedimento. Quando esse paciente é submetido a uma gastrostomia, ele é submetido a uma endoscopia. Esse paciente ele precisa ser sedado para fazer o procedimento. Né? Então, valores inferiores a 30% tem um alto risco desse paciente ter uma complicação séria durante o procedimento e ele não tolerar o procedimento e evoluir para uma intubação, enfim, evoluir para uma traqueostomia, que naquele momento não é indicado. Então, em torno de 50% a gente já fala da gastrostomia e a gente tem uma tolerância aí até 30%. É claro que falando de todos os riscos. E algumas particularidades, né? Com a experiência diária, a gente foi observando que a CVF é muito importante, mas a gente precisa levar em consideração outros fatores. Né? O caso do paciente bulbar.
pulmonar, a gente vai realmente considerar aquela capacidade vital forçada muito baixa? Será que é aquilo que eu comentei anteriormente, que é um paciente que ele está com uma fraqueza tão grave, mais superior, e a condição pulmonar dele está ótima? Né? Diferencial da equipe médica que vai fazer o procedimento. Então, a gente tem conseguido mandar paciente com capacidade vital baixa para uma equipe especializada, um médico, um endoscopista, enfim, um anestesiologista que entenda da esclerose lateral. Isso é muito importante, né? O procedimento ser realizado com a ventilação não invasiva, isso ainda não é protocolo, mas muito tem sido feito, né? Então, garantir que o paciente ventile durante o procedimento, então utilizar uma máscara nasal, o acompanhamento de um fisioterapeuta respiratório para otimizar pressões, ofertar oxigênio associado à ventilação, se necessário. Sedação leve, reversão imediata, né? Então o paciente terminou o procedimento, o anestesista precisa reverter isso daí, e a maior complicação nesse caso é o paciente evoluir para uma traqueostomia desnecessária. Testes de pressões respiratórias, então, para avaliar força, graduar a força de músculo inspiratório e expiratório. Isso é um teste que ele acaba sendo muito subestimado, né? Então ele acaba que não refletindo a real condição, mas é um teste que na prática clínica ele é muito comum, né, utilizado, e ele também é utilizado como critérios aí de indicação de algumas condutas. Pico de fluxo de tosse. Aqui entra do ponto de vista de investimento para esse profissional que atua com esclerose lateral amiotrófica. Você não tem dinheiro para comprar um espirômetro? Compra um PicFlow. Né? Você vai conseguir monitorar o seu paciente de uma forma barata e você vai conseguir direcionar o seu tratamento de forma adequada. Essa tabela mostra para a gente valores de normalidade e valores de risco em relação ao pico de fluxo de tosse. Né? Então, valores inferiores a 160 indica para a gente necessidade de auxílio mecânico à tosse, maior do que isso até 270 auxílio manual, maiores do que 270 pico de fluxo de tosse dentro da normalidade. Porém, temos que ficar atento, porque esse paciente ele pode agudizar. Né? Meu paciente está bem, está com 270 de pico de fluxo de tosse, ele está no limite. E se ele faz um quadro agudo? E se ele entra em insuficiência respiratória? Né? Ele vai cair. Então, talvez, quando o paciente se aproxima dos 270, é o momento da intervenção, é o momento de ensinar, de treinar técnicas de empilhamento de ar associado à tosse, porque o paciente pode, em determinado momento, precisar. Oximetria de pulso e capnografia. Oximetria de pulso, sempre otimizar a saturação. Cabe aqui repetir a questão do paciente com esclerose lateral, com problema de ventilação, dos pacientes pneumopatas, pacientes com problema no parênquima pulmonar, no órgão pulmão. Esses pacientes são tolerantes a baixa saturação. Os nossos pacientes não. Se o paciente começa a apresentar uma saturação limítrofe, 95, 94, algo de errado está acontecendo. Esse paciente está hipoventilando, e se essa saturação mais baixa está acontecendo durante o dia, porque ele está hipoventilando durante a noite há muito tempo. Né? Então, sempre procurar o motivo pelo qual esse paciente está no limite inferior da saturação. Pode ser quadro de microatelectasia, pode ser a hipoventilação, presença de secreção, e aí otimizar as técnicas, a terapêutica. E a capnografia, que é o nosso padrão ouro para a identificação de hipoventilação alveolar, mas que infelizmente a gente não tem acesso. É um exame muito caro. E a gente não consegue ter acesso com muita facilidade. Então, valores de normalidade em torno de 35, 45, a mesma coisa, ficar atento a valores perto do limite superior. E o paciente, quando ele apresenta uma hipercapnia diurna, é uma fase bem tardia, né, da doença. Polissonografia, né? É comum os profissionais indicarem submeter o paciente a esse exame. A gente vê que é um exame que na maioria das vezes ele é desnecessário, ele ajuda a complementar a nossa avaliação, mas ele não traz informações assim tão relevantes, porque a gente pode ter uma oximetria noturna, que é mais fácil, mais barata, o paciente faz em casa, né? Na maioria das vezes essas polissonografias não são solicitadas com capnografia, então para a gente não traz muita informação, a não ser que associado à hipoventilação, o paciente tem alguma suspeita de apneia e hipopneia relacionada ao sono. Aí ela é bem útil. Né? Então aqui um exame de oximetria, então eu consigo observar o quanto que o paciente tem de média de saturação, o quanto que ele satura durante o tempo de sono abaixo de 95,
Consigo ver isso daqui também em gráfico de saturação, de frequência de pulso. E a gasometria arterial é necessária? Também é um outro teste aí que muita gente pede de rotina, os médicos pedem. Não é necessário, é um exame doloroso. Ele vai oferecer somente informações momentâneas daquele momento que foi coletado o sangue, né? Alguns estudos demonstram que pode ter hipoxemia nesse momento por conta de dor, é um teste muito doloroso. Então a gasometria ela se faz desnecessária nessa situação. Falando um pouquinho sobre a intervenção, né? Então, uma vez a gente reconheceu o problema, a gente identificou, avaliou e a gente vai ajudar. Então, como que a gente vai ajudar a musculatura inspiratória? Então, as técnicas de recrutamento alveolar ou empilhamento de ar, o AMBU, o famoso AMBU, que todo mundo fala lá no grupo, que todo mundo cobra os pacientes, está fazendo 3 vezes por dia, 10 repetições. Então é extremamente importante. Então são técnicas de insuflação pulmonar que tem como objetivo prevenir a atelectasia, a microatelectasia, corrigir retrações musculares da caixa torácica, prevenir quadros de infecções e deformidades. Então o exercício de empilhamento de ar ele pode ser feito com o AMBU, com a máquina de tosse ou com ventiladores volumétricos, tem como principal objetivo aí aumento da capacidade de insuflação máxima. Então isso está diretamente relacionado com capacidade glótica de empilhamento de ar. Então o paciente vai puxar e prender, puxar e prender, puxar e prender o ar. Os pacientes bulbares se beneficiam da técnica do AMBU? Sim, de forma passiva, né? A gente consegue aumentar volume corrente, a gente consegue acelerar fluxo, promover fluxo turbulento, mobilizar secreções e aí a gente fala que a gente tem um aumento de capacidade de insuflação pulmonar, certo? Então, é recomendado que os pacientes façam o treinamento diário, 3 vezes por dia. Aqui um exemplo de... Um exemplo aqui da técnica de empilhamento de ar. Então o paciente puxa e prende, mantém o ar aí por uns até 10 segundinhos e depois solta. Certo? Aqui na forma de peça bucal, então a gente oferece as insuflações com o AMBU. A mesma coisa. E aqui um exemplo de insuflação passiva. Então, os pacientes com DFT, né, com a demência frontotemporal, os pacientes sem capacidade de fazer um empilhamento de ar com abertura e fechamento glótico. Aqui eu vedo as válvulas de exalação e a válvula de segurança, mantém o AMBU pressurizado, a gente consegue observar o tórax dele subindo e mantendo. Né? Eu mantenho o AMBU pressurizado, seguro um pouquinho e depois eu consigo, né, o paciente consegue soltar o ar. Inspirômetros de incentivo, seja ele a volume ou a fluxo, é recomendado para o paciente com ela? Não, a gente não recomenda. Né? Por quê? Porque não traz o benefício. O maior objetivo é o aumento da capacidade de insuflação máxima. Aqui o paciente ele vai trabalhar dentro do volume corrente ou no máximo uma capacidade inspiratória máxima que existe uma fraqueza muscular. Então ele não vai atingir valores de insuflação máxima, né, como o exercício com AMBU. Então a gente não tem recomendado. Uma outra forma de tratar a musculatura inspiratória é a ventilação mecânica não invasiva. E aqui tem que ficar claro, o AMBU, exercício, BIPAP, ventilação, vital. Normalmente, dentro da evolução natural da doença, a gente inicia com o AMBU e depois esse paciente evolui para o uso da VNI. Quando eu começo a usar o ventilador, eu paro de fazer o AMBU? Não, você mantém o exercício com o AMBU, associado à ventilação não invasiva. Tá? Então, quais são os objetivos da ventilação não invasiva? Resolução de sinais e sintomas de hipoventilação alveolar, melhorar troca, melhorar fluxo de ar, melhorar complacência pulmonar, reduzir quadros de infecções e o principal, né, aumentar a expectativa de vida com qualidade de vida. Quais são as vantagens? A gente consegue evitar por um tempo maior a intubação orotraqueal e as complicações da ventilação mecânica invasiva. A gente consegue preservar mecanismos de proteção de via aérea, consegue manter fala, deglutição, eliminação de secreções por um tempo maior e é a principal indicação aí no caso da insuficiência ventilatória.
Quando que a gente indica? Então, existem critérios para a indicação da ventilação não invasiva, mas isso, como a Jennifer falou, também em relação à receita de bolo. Cada paciente vai se comportar de uma forma. Então, hoje, o que o consenso coloca? Sinais e sintomas de hipoventilação alveolar, CVF abaixo de 50%, saturação menor ou igual a 88% por 5 minutos consecutivos, ou 50% do tempo do sono com saturação menor do que 95%, uma PaCO2, um gás carbônico maior do que 45, ou uma PI menor do que 60. Eu coloquei em vermelho aqui para chamar a atenção sinais e sintomas de hipoventilação. Por quê? Porque é soberano. Então, o paciente se queixou, independente dos outros critérios, esse paciente pode iniciar a VNI. Existem alguns estudos dizendo de uma indicação com uma CVF um pouco maior, mas a gente também tem outros estudos que contradiz, dizendo que os pacientes com uma CVF melhor, os pacientes numa condição melhor, eles têm menos adesão à ventilação. O paciente só vai ter adesão quando ele vê que resolve, os sinais e sintomas dele. Interfaces, então, máscaras nasais, oronasais, faciais totais, peça bucal. Aqui eu vou pedir só para colocar no mais ou menos 40 segundos, e aqui é importante com áudio, tá? Pode passar para 4. E tremores. Então aqui um paciente dependente de ventilação, 24 horas, usando a peça bucal. Então você observa que o paciente não tem volume de ar para falar, então ele consegue falar com a reserva que ele tem. Ele vai, inspira na peça bucal e ele continua falando. Isso é uma forma de ventilar o paciente bem bacana. No médico, a gente tenta ver o tórax. Uma explicação mais simples, como... Certo? Então, aqui um pouquinho sobre a vantagem da máscara nasal. É uma máscara mais confortável, facilita a comunicação, a alimentação, permite aspirações de secreções de cavidade oral, só que o paciente precisa manter a boca fechada, principalmente no uso noturno. A indicação da máscara também é individualizada, é particular. Cada paciente vai ter uma indicação de qual modelo que é adequado para determinada situação. Desvantagem é o escape oral, resistência das narinas a altas pressões, mas tem pacientes que toleram bem essas altas pressões. A máscara oronasal também é o paciente que precisa ficar com a boca fechada. É uma máscara utilizada nas insuficiências respiratórias, então o paciente numa insuficiência respiratória aguda, dificilmente você vai conseguir segurar ele numa máscara nasal. Então a máscara de escolha para essa situação é uma oronasal. E a desvantagem em relação ao espaço morto, dificuldade de comunicação, alimentação, e alguns pacientes apresentam a claustrofobia. Complicações da VNI, lesões de pele, rejeição, mal-estar e a questão de distensão gástrica, então o abdômen fica muito distendido com altas pressões. Mas isso são todas complicações reversíveis. A gente não vai contraindicar a VNI ou chegar ao ponto de indicar uma traqueostomia porque o paciente está fazendo lesão de pele. O paciente em VNI 24 horas, ele precisa ter revezamento de interface, ele precisa ter cuidados redobrados com a pele. A mesma coisa a distensão. Não vamos indicar uma traqueostomia porque o paciente está distendendo. A gente vai conversar com o médico, ver o que pode ser medicado, vamos conversar com a nutricionista para ver em relação à dieta, o que está sendo dado para o paciente que tem uma propensão maior à distensão. Então, na prática, a gente vai escolher o equipamento adequado, a máscara adequada, esclarecer para o paciente e o período de adaptação. Dentro da evolução natural da doença, a gente vai ter o início de uso noturno para esses pacientes. Então, a partir de provas de função pulmonar, identificou, indicou a VNI, o paciente começa a usar à noite. Com a evolução da doença intermitente diurna, é o momento que a gente introduz peça bucal, e aqui é onde a gente tem piora. E a gente pode estar instituindo os ventiladores volumétricos, e esse paciente passa a fazer uso de ventilação de forma integral aí, quando tem uma capacidade vital muito baixa, uma fraqueza muito acentuada. Ventilação não invasiva 24 horas não é sinônimo de traqueostomia. E os tipos de ventiladores, então a gente precisa saber
Indicar o ventilador adequado. Então, nós temos 3 categorias de ventiladores, onde a primeira categoria, ventilação de entrada, são BIPAPs, ventiladores com 2 níveis de pressão, para pacientes não dependentes em uso de ventilação noturna. O paciente evoluiu para dependência de ventilação noturna, intermitente diurna, a gente vai para uma outra categoria, que são ventiladores de 2 níveis de pressão, só que com algumas características diferenciais, e esse paciente que aumentou o número de horas para mais de 16 horas, a gente precisa dos ventiladores de suporte à vida. Em relação a estratégias ventilatórias, então a gente sempre vai trabalhar com 2 níveis de pressão, né? Então o IPAP, vamos dar auxílio à musculatura inspiratória, aumentar volume, e o EPAP a gente vai garantir aí uma pressão expiratória no final da EIS. Pressão de suporte, a diferença entre o IPAP e o EPAP, o quanto que a gente vai dar de ajuda para essa musculatura. E algumas modalidades aí que são mais comuns, né? Espontâneo tempo, volume assegurado, pressão controlada. Da ventilação, que é muito importante, nós precisamos de modos ventilatórios assistido controlado. Então, nós precisamos de frequência respiratória de backup. A gente está com um paciente que ele tem drive, mas ele tem fraqueza muscular, ele pode não conseguir acionar o equipamento. Então a gente precisa ter uma frequência respiratória de reserva. Tá? E algumas particularidades aí, frequência que eu comentei, dupla prescrição, então são recursos que hoje está disponível na tecnologia dos ventiladores que beneficiam aí as nossas terapias. Monitorização da ventilação, né? Então os equipamentos hoje a gente consegue monitorar, os equipamentos estão com conectividade, a gente consegue monitorar o paciente à distância, essa tecnologia já é disponível para a gente. Tá? Em relação ao tratamento dos músculos expiratórios, então, como eu comentei lá atrás, valores inferiores a 160, auxílio mecânico à tosse. Maiores do que 160, exercícios de empilhamento de ar associado à prensa torácica ou prensa abdominal. Hoje os equipamentos de tosse assistida mecanicamente são esses no mercado. Opa. A gente pode soltar esse daí, né? How Cough Assist works. Bom, então aqui é um exemplo, Cough o mecanismo. Assist Pode abaixar o simulates som. a cough through mechanical insufflation-exsufflation. Né? Então aqui como é que funciona o mecanismo do Cough Assist? Então, por meio de uma máscara, a gente vai oferecer pressão positiva, pressões superiores a 40%, onde a gente vai insuflar esses pulmões seguidas de pressão negativa, também em valores iguais à pressão positiva, pressões maiores do que 40 centímetros de água. E a gente consegue remover secreções de árvore brônquica distal para proximal, até esse paciente conseguir expectorar, trazer a secreção para a cavidade oral e a gente conseguir aspirar o paciente. Aqui um exemplo prático de um paciente fazendo a máquina da tosse, removendo secreções de forma não invasiva, com máscara. A prescrição, a parametrização também é individualizada. Cada paciente vai responder de um jeito. Então a gente consegue remover secreções aí de forma não invasiva. E no paciente traqueostomizado, que se beneficia muito da máquina da tosse, né? Então, um paciente aí com uma saturação baixa, provavelmente por conta de presença de secreção, e aí a gente aplica o Cough Assist. Então, para o paciente traqueostomizado isso é muito bom, né? Você acaba aqui não despressurizando esse pulmão, você desconecta o paciente do ventilador e aí você oferece a pressão positiva, você não precisa introduzir sonda, então você diminui o risco de contaminação. Então é bem bacana o uso da máquina da tosse para o paciente traqueostomizado. E a gente consegue ter uma eficiência aí de higiene brônquica muito maior do que uma aspiração traqueal. Dá para ver as secreções aqui subindo para o espaço morto.
E aí a saturação subiu. Né? Então a gente tem, para o tratamento dos músculos respiratórios, a gente consegue aumentar significantemente, seja ele com a máquina da tosse ou com o AMBU, aí, valores de capacidade vital forçada ou pico de fluxo de tosse. E auxílio à musculatura inspiratória, orientações e manobras de proteção de via aérea, aspirações de via oral com equipamento a vácuo, tratamento medicamentoso aí, então a conversa, a proximidade com o médico responsável e abordagem multidisciplinar. E a traqueostomia? Quando indicar a traqueostomia? Então, hoje, a indicação da traqueostomia para as doenças neuromusculares ela é muito específica. São poucos os casos que têm indicação precoce, então os casos dos pacientes bulbares acabam evoluindo para uma traqueostomia mais precoce e... Então, os pacientes que evoluem com ventilação 24 horas não necessariamente têm indicação da traqueostomia. Você vai indicar quando? Quando esse paciente não tem mais proteção de via aérea, ele tem uma disfagia muito grave, está broncoaspirando saliva, pneumonias de repetição, aí infelizmente a gente tem que ter uma outra forma de via aérea aí para garantir que esse paciente fique bem. Ventilador adequado, então os ventiladores de suporte à vida, circuitos simples ou duplo, então existem estudos que diz que não existe diferença entre esses dois tipos de circuito. Pacientes traqueostomizados são pacientes dependentes de ventilação 24 horas, então o paciente que é traqueostomizado e que passa dias sem ventilador e vai só à noite, esse paciente algo está errado aí, né? Esse paciente recebeu uma indicação de traqueostomia de forma errada. Tá? Cuidados com via aérea superiores, então a gente precisa ter esse cuidado, porque esse paciente pode ter quadros virais aí de vias aéreas superiores. E qualidade de vida, né? Então para alguns pacientes é a melhor opção, não para todos. Bom, e só para finalizar aqui, só um comentário sobre treinamento muscular, que é um assunto que instiga muito a gente, né? Posso treinar os músculos respiratórios do meu paciente? Posso fazer treinamento com threshold? Posso colocar carga para essa musculatura? Então aqui a gente pode usar um gancho da aula do Tiago e não existem estudos ainda que definem bem essa terapêutica, né? Então, existem faltas de evidência científica, os estudos eles têm várias restrições metodológicas, não existem estudos controlados, randomizados, não existem estudos que demonstram os benefícios a longo prazo dessas técnicas. Então, hoje a gente não recomenda o treinamento muscular para esse perfil de paciente. A gente sabe que esses pacientes podem aumentar a força em determinado momento, quando ele tem um residual de músculos aí preservados, mas a gente sabe que a longo prazo esse paciente vai ter uma queda mais abrupta do que o paciente que não foi treinado com resistência. Bom, desculpa estar acelerando agora no final, porque mas eu espero ter contribuído aí com o evento e a gente vai ter as oficinas e aí eu fico à disposição para tirar dúvidas. Obrigado.